Olá, olá! Esse vídeo é sobre o livro O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Será que está certa essa pronúncia? Je vous supplie que perdoe meu francês inexistente, tá? Bom, aqui temos um livro que eu queria ler há muito tempo, desde que eu assisti aquele musical de 2004. E finalmente, depois que eu li ele, eu fiquei, nossa, tão contente. Porém, ainda não tinha trazido a resenha dele aqui no canal, então hoje é dia de mudar isso. Bom, O Fantasma da Ópera é uma narrativa envolvente, onde a ficção e a vida real parecem se misturar. Afinal, como o escritor desse romance foi jornalista e como a história é narrada por um jornalista, às vezes parece que você está lendo não um romance, mas sim um documentário. Um documentário policial, principalmente porque o narrador da história ele está realizando uma investigação. E é uma investigação cheia de detalhes, tem depoimentos e um monte de coisa mesmo. Isso te prende muito e faz você continuar lendo a história e querendo saber o desfecho. Aí vocês me perguntam, tá, mas o que é que esse jornalista está investigando? O que é que isso tem a ver com o fantasma? Acontece que a Ópera de Paris, alguns anos antes da narrativa começar, foi incendiada. Aliás, ela não foi incendiada. Aconteceu um incêndio dentro da ópera. Muitas pessoas se feriram. Enfim, foi um desastre. Só que antes desse acontecimento, desse incêndio misterioso, também aconteceram outras coisas esquisitas. Todos esses acontecimentos, por mais malucos que eles sejam, parece que eles sempre têm um ponto em comum. A questão de um rumor de um tal fantasma que rodeava a ópera. O fantasma da ópera. Essa figura esquisita, que alguns achavam que era lenda, que alguns achavam que era real, que se confundia, assim, entre ficção e realidade, ali nos bastidores da ópera, acaba se tornando o foco dessa investigação. Um desses acontecimentos estranhos, por exemplo, é quando a cantora principal da ópera, ela sofre uma sabotagem que beneficia, direta ou indiretamente falando, a Christine, que é a nossa mocinha, nossa protagonista da história. É justamente na sua estreia como cantora que ela reencontra o Raul, que foi um grande amor de infância, uma pessoa muito importante do seu passado e que agora está de volta em sua vida. Ele reconhece ela quando a vê cantando no palco. E aí, meu querido, ninguém segura esses dois, é paixão assim à primeira vista. Aliás, é a retomada de um amor de infância. Só que tem uma coisa estranha com a Christine, tem alguma coisa estranha com ela. Porque ela tá sempre nervosa, com medo, tem alguma coisa esquisita. E a coisa esquisita tem a ver com um tal de anjo da música, que é muito ciumento. Esse anjo da música foi o responsável por ensinar a Christine a cantar. Na verdade, a Christine, ela vem de uma família já muito envolvida com a música. O pai dela era músico. E ela, desde que o pai faleceu, estudava música. Só que ela nunca foi assim, a mais excelente das musicistas. Ela começa a ficar excelente mesmo depois que ela começa a tomar aulas particulares com o tal anjo da música. E por falar em música, eu preciso dar destaque para ela, porque às vezes parece que a música se torna um personagem da história. Então a música, aliás, o papel da música sublime, não é qualquer música, tá? É porque a gente está acostumado com coisa ruim hoje em dia. Mas assim, a gente está falando de uma música sublime, uma música que é transcendental, uma música que leva a pessoa ao êxtase mesmo. Bom, o que acontece é que esse anjo da música acaba se revelando como o fantasma da ópera. Aliás, não só como o fantasma da ópera, ele se revela como Eric, que nada mais é do que um homem de carne e osso. E vamos combinar que uma pessoa de carne e osso pode ser muito mais assustadora do que um fantasma, não é mesmo? E esse Eric aqui, que é o fantasma, que é o anjo da música, ou seja, essa pessoa aqui de carne e osso, ela pode despertar no leitor, pelo menos eu me lembro de que isso foi despertado em mim, esse sentimento de contradição, porque ele pode tanto despertar um certo desprezo, até raiva, como também uma certa pena. Principalmente depois que você descobre um pouco do passado do Eric. E assim, eu não vou entrar em detalhes, porque essa é uma parte muito interessante do livro e que não aparece no filme, pelo menos não do jeito que é no livro. Então, assim,
Fique curioso, compre o livro e vá ler, tá? É a melhor coisa que você pode fazer. O fato é que enquanto eu lia esse livro, eu me lembrei muito de uma vez que o padre Paulo Ricardo falou em uma aula, eu acho, alguma live, uma pregação, eu não sei. Eu sei que eu lembro que o padre Paulo Ricardo, ele falou o seguinte, que se você tratar bichos como bichos, não tem problema nenhum. Porém, se você tratar uma pessoa como bicho, pode sim dar um problema enorme. Porque o bicho, se ele for tratado como bicho, ele vai ser só bicho. Agora, se o ser humano ele for tratado como bicho, ele vai ser pior do que o bicho. E no caso do Eric aqui, esse pior do que um bicho é uma coisa muito concreta. Principalmente porque ele não tem, ou pelo menos não parece ter muita noção de bem e mal. Lembra que eu falei no começo que o livro é uma investigação? Pois é, essa investigação vai apontar muitos acontecimentos estranhos na ópera. Crimes, desaparecimento de cantora, enfim, um monte de coisa maluca acontecendo e que por trás tá o fantasma da ópera. Lembra que eu falei que a Christine perdeu o pai? Depois que ele acaba falecendo, parece que o gosto dela, o amor dela pela música, faleceu junto. E esse amor pela música só vai ser reencontrado, só vai ser reanimado depois que ela tiver esse encontro com o anjo da música, que a gente já sabe muito bem quem é, né? Então, nesse sentido, esse encontro com o anjo da música foi muito benéfico, não só para despertar o talento da Christine, mas para fazer com que o amor que ela tinha pela música voltasse e, consequentemente, essa ligação que ela tinha com o pai não se perdesse por causa do luto. Então, assim, mesmo que de uma forma um pouco estranha, existe uma ligação também profunda entre o Eric e a Christine. E dá pra entender a relutância dela em magoar ele. Porque apesar das mentiras, não dá pra negar o que aconteceu ali entre eles e a música. Esse afeto vem através da música. Só que essa relação com o Eric é muito maluca. O que entra em total contraste com a relação da Christine com o Raul, que é uma coisa mais tranquila e pura. Só que é claro que esse amor de infância vai despertar o ciúme do fantasma. E quando isso acontece, muitas pessoas entram em perigo. Depois que o fantasma se revela para a Christine, né, que esse anjo, né, se revela a Christine, muitos embates vão acontecer. Afinal, a Christine ama o Raul, mas ela teme o Eric, que, diga-se de passagem, é um grande manipulador, tá? Mas enfim. O Raul, ele é um personagem heróico, em certo ponto. Mas ele também é bem chato, então se você for ler esse livro, tenha um pouco de paciência com ele, tá? Ele é bem emocionado, mas no fundo, ele tem boas intenções e a gente pode tentar ver as ações dele mais pelo lado heróico do que pelo lado do cara chorão. Tá? Tem um momento desse romance que eu confesso que fica um pouco lento, fica um pouco chatinho, tá? Mas não desista de ler o livro por causa disso. Eu acho que, assim como a onda, ela recua para depois avançar com mais força, assim também foi esse romance. Tem um momento que ele fica um pouco mais estagnado, mas depois ele volta com tudo e fica muito, muito, muito bom, muito bom. Sem contar que a escrita desse autor é muito boa mesmo. Eu gostei demais da forma como ele criou a narrativa, como ele desenvolveu os personagens, como ele desenvolveu a trama. Realmente, eu gostei demais. E eu gostei também demais como há uma certa profundidade na história. Não é só a história de um romance proibido, de um triângulo amoroso, como muitas vezes as pessoas fazem parecer quando vão falar do fantasma da ópera. Não é só a história de um cara feio que se apaixonou por uma moça bonita. Não é bem isso. Tem coisas a mais aqui que a gente pode tirar pra nossa vida. Lições que a gente pode tirar pra nossa vida mesmo. E eu acho que a melhor parte desse livro e a maior lição que a gente pode tirar nesse livro é a própria lição que o Eric aprende ao final da história, que é sobre o que significa realmente amor. Finalmente, no final do livro, não vou dizer como, o Eric vai descobrir o que é amor e como o amor verdadeiro está relacionado diretamente ao sacrifício. Bom, essa é a recomendação desse vídeo, O Fantasma da Ópera, Gaston Leroux. Leiam, vocês não vão se arrepender. E me digam se vocês já leram, se gostaram tanto quanto eu ou não. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!